Irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu precisava muito gravar esse vídeo. Estou com as crianças em casa e tá difícil gravar lá dentro de casa, então eu vim aqui pro carro, mas a mensagem vai ser passada. Eu quis trazer aqui 10 testemunhos do que Jesus fez na minha vida. E vou testemunhar resumidamente aqui para vocês, tá bom? Tenho certeza que Deus vai falar com você e que você vai ser muito abençoado através desse vídeo. Então vamos lá. Primeiro testemunho. Jesus me escolheu. Quando eu falo que Jesus me escolheu, é porque quando a minha mãe estava grávida de mim, eu sou a caçula, e minha mãe, ela morava com meu pai naquela época. E o meu pai, ele era muito agressivo. Ele bebia e ele ficava muito agressivo. Então, ele batia na minha mãe. Ele ficava muito ousado, empurrava minha mãe. E minha mãe contou que um dia, já grávida de mim, e eu não sei exatamente quando, ele empurrou ela muito forte. E por pouco, ela não perdeu aquele bebê, né? Então, Deus não permitiu, porque Deus tinha um plano. Então, primeiro testemunho aqui, Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Segundo testemunho, Jesus me encontrou. Jesus me encontrou. Eu agradeço muito a Deus por Ele ter libertado a minha mãe quando eu tinha apenas 2 anos de idade. Minha mãe encontrou Jesus, né? Minha mãe, ela entregou a sua vida para Jesus e foi uma transformação que levou um tempo. Mas quando eu estava com os 2 anos de idade, ali eu já conheci Jesus. Então, Jesus, ele me encontrou. Terceiro testemunho, Jesus me libertou. Na minha adolescência, eu já quis tirar minha vida. Eu era uma pessoa muito problemática, muito cheia de traumas na minha vida, cheia de questões que só Jesus mesmo para resolver. E eu quis tirar minha vida, mas Jesus, ele me libertou das mãos do inimigo e me fez livre, me fez feliz. Jesus tirou o complexo de inferioridade. Eu tinha complexo de inferioridade. E na minha adolescência, desde que eu me entendo por gente, assim, eu tinha complexo. Era com meu corpo, era com meu cabelo, era com meu rosto. Eu tinha complexo total. E eu me lembro que uma vez Deus usou alguém na igreja, antes mesmo de eu casar, e falou que Deus estava tirando o meu complexo de inferioridade. E ali foi um trabalhar de Deus, né? Levou anos, mas hoje eu sou livre no Senhor Jesus. Hoje eu não tenho complexo, hoje eu não tenho problema com minha aparência, com nada, com cabelo, com nada, porque Jesus, ele tirou o meu complexo de inferioridade. Jesus tirou o meu medo de cantar. Isso mesmo. Eu tinha medo de cantar. Eu tinha medo do que as pessoas iam pensar. Eu tinha medo de errar e passar vergonha. Eu tinha medo de soltar minha voz.
Eu tinha medo das pessoas não gostarem das minhas composições. Então Jesus, ele tirou o meu medo de cantar, e foi para isso que ele me chamou, para louvar o nome dele. O sexto, a gente vai partir para o sexto aqui. Jesus me deu um marido. Isso mesmo, esse é um testemunho lindo. Jesus me deu o meu esposo. E por que eu falo que é um testemunho? Porque da família que eu vim, jamais eu ia conseguir ter um casamento feliz. A minha mãe, ela sofreu muito. Não quero detalhar muito a vida da minha mãe, mas ela sofreu muito. Ela teve relacionamentos ali complicados. E porque já veio também de uma família que teve, né, complicações nos relacionamentos. E a minha mãe, ela fez de tudo pra gente não viver como ela viveu. Então, a partir do momento que ela entregou a vida dela para Jesus, ali ela fez de tudo para ter uma vida transformada e mudar o nosso destino também. Então, minha mãe conheceu meu padrasto, viveu muitos anos com ele, e ali eles nos ensinaram os caminhos do Senhor. Outro testemunho aqui do que Jesus fez na minha vida. Jesus, ele me deu 3 filhos. E esse é um testemunho porque eu, quando eu era pequena, quando eu era adolescente, eu não era muito de pegar as crianças para brincar. Eu tô segurando o celular aqui. Pegar as crianças para brincar. Eu não era muito assim. Eu tinha as meninas da minha igreja que pegavam as crianças pequenas, os bebês, e ficavam no colo. E eu não tinha muito isso. Eu tinha meu sobrinho que era pequeno, e eu tinha muito ciúme dele, brigava muito com ele, né, porque ele morava junto com a gente. Mas eu não tinha. E quando eu casei, eu falava pro meu marido, eu não quero ter filhos. Porque diante de ter vindo embora, né, deixado a minha família, então eu não queria, eu não falava em filhos. Primeiro eu queria resolver as minhas questões internas, né? E depois Deus me deu o desejo de ter 3 filhos. Mas não era algo que eu planejei. Foi um sonho de Deus, foi realmente um milagre que Deus fez na minha vida, né? De eu ter 3 filhos, e eu sou muito feliz. E se você quiser que eu detalhe algum testemunho aqui, eu faço um vídeo detalhando. Mas esse é mais um milagre que Deus fez, Jesus fez na minha vida. 8º testemunho. Tirei a minha carteira de habilitação. Já contei esse testemunho. Eu tinha tudo para não ser uma mulher habilitada. Então, eu não vou contar muito aqui, mas foi um milagre que Deus fez na minha vida, ter me permitido tirar a minha carteira de habilitação. É o 9º milagre, o 9º testemunho. Jesus, ele curou as minhas feridas. Sim. Todos nós temos, né? Alguns têm mais que os outros, mas eu tinha muitas feridas. E Jesus, ele curou. Foi um processo que eu me permiti, né, viver. Eu deixei Jesus, ele fazer o que ele queria. E Jesus, ele curou. E por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, estou nesse canal, porque Jesus, ele esperou o tempo certo para eu poder estar gravando vídeos para o canal. E o último, o 10º aqui, Jesus me fez livre. Opa! Jesus me fez livre. Isso mesmo. Hoje eu sou livre. Livre para voar. Livre para viver os sonhos de Deus na minha vida.
Jesus, ele me fez livre. Você também pode viver essa vida de liberdade. E não é uma liberdade que o mundo dá, mas é uma liberdade em Jesus. Meu filho tá bem ali, ó. Então, esses são os 10 milagres que Jesus fez na minha vida. Os meus 10 testemunhos resumidos, e que você venha guardar no seu coração essa mensagem, né, que Jesus, ele pode te transformar, ele pode fazer o impossível, assim como ele fez na minha vida. Que não sou melhor e nem pior do que você. Jesus, ele pode e ele quer fazer. Que Deus te abençoe. Por inteiro, Deus, tu és.